Vamos começar falando do rompimento da mina 18, da Braskem. Esse é o tema principal, inclusive, no nosso site, né? A gente trouxe ali como destaque. E nesse domingo, depois de décadas de exploração irresponsável e dias de alertas descontrolados e muita tensão, e a gente acompanhou, e vocês acompanharam isso com a gente aqui direto, né, há semanas, um trecho da mina 18 da Braskem, sobre a Lagoa Mundaú, em Maceió, finalmente cedeu por volta da 1h da tarde no domingo. O anúncio foi feito pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Ele publicou um vídeo nas redes sociais. O Rodrigo vai mostrar e apontar as imagens que mostram exatamente o momento em que a mina cede. Exato, as imagens já estavam passando aqui enquanto a Vivian falava. Eu peço para você que está nos acompanhando, vale a pena agora olhar um pouquinho. Se você ainda não viu, só ouviu falar desta notícia e ainda não acompanhou as imagens, aqui a gente selecionou. Está vendo esse borbulhar aqui na lagoa? Significa o quê? Que o solo por baixo ali da lagoa cedeu. Então, quando a gente fala cedeu a mina da Braskem, foi exatamente aqui nessa parte que faz divisa com a Lagoa do Mundaú, que, aliás, é uma área turística de Maceió. Além da praia em Ponta Verde, outra área turística que tem passeio de barco, as pessoas vão para conhecer a lagoa e tal. Cedeu. Olha isso. Né? E isso aqui, a previsão é de que cedesse muito mais. Aqui cedeu uma parte, mas já é grave, porque significa o início desse rompimento. Então, a água invadiu uma parte da mina. A gente ouviu falar tanto aí dos, dos túneis do Hamas ao longo das últimas semanas, a imprensa brasileira tão preocupada que havia túneis debaixo dos hospitais, e isso nunca foi comprovado. Agora, aqui debaixo da lagoa, tem uma espécie de túnel da Braskem. Os túneis, e aí, da mina, onde eles exploravam o sal-gema. E isso se rompeu aqui, esse borbulhar da água significa exatamente o momento em que acontece o rompimento. Onde aconteceu isso? No bairro de Mutange. Mutange, aqui nós temos o mapa, né? Você tem o bairro de Pinheiro, que também foi afetado, porque boa parte da população aqui também foi retirada, mas o bairro mais atingido é Mutange, que fica justamente na beira da lagoa, onde vivem pescadores, tem uma colônia de pescadores grande aqui. São 5 bairros, pelo menos, afetados. Olha, essa imagem dá para ter uma ideia. Quem vai passar, às vezes, um feriado ou passar férias em Maceió, uma parte das pessoas não vem aqui para a lagoa, a não ser de barco, nesses passeios turísticos. Então, é como se ficasse assim, atrás da parte turística da cidade. A parte turística está aqui, ó. Olha os prédios na beira do mar e lá o oceano, que é lindíssimo, né? O mar de Maceió é maravilhoso. Mas aqui, olha a situação. Longe do turismo, olha a situação. As casas já destruídas. Cidade fantasma, né? E as pessoas foram levando o que puderam. Olha isso também, olha. Depois de sair das casas, levaram as telhas, que às vezes a pessoa vai construir em outro lugar, leva a telha, leva o que pode. Ou levaram, ou então as casas foram saqueadas, as casas que ficaram vazias. Então, é uma cidade fantasma. Capitalismo selvagem. A gente estava falando do capitalismo. Funciona? Eu vejo as pessoas falando assim, onde que o socialismo deu certo? Agora, onde que o capitalismo dá certo? Isso aqui ia dar certo? Porque não é possível. Você tem uma área turística lindíssima, a menos de 1 quilômetro daqui, e a destruição, 5 bairros inteiros, 50 mil pessoas afetadas, e agora a imagem realmente de que a mina 18 começou enfim, ruiu, e então a fase mais perigosa, a fase mais grave, porque se isso se expande, há uma previsão de se formar uma cratera ainda maior. Essa aqui é a imagem de novo que está na tela. E a gente lembra, né, esse aqui é considerado o maior acidente em área urbana, acidente ambiental em área urbana do Brasil, e um dos maiores do mundo. Acidente ambiental, é claro que houve outros tipos de acidentes nucleares e tal, ainda muito e muito mais graves do que esse. Mas acidente ambiental em área urbana, considerado esse aqui o mais grave. Agora, o Brasil, a gente vai recuperar aqui outros casos graves também de acidentes ao longo das décadas, né? Então, nos anos 80, aí não foi propriamente... Bom, foi um acidente ambiental em Cubatão, um incêndio que deixou dezenas de pessoas. Meu pai trabalhou mortas nesse incêndio para ajudar as vítimas. Meu pai foi voluntário. Seu pai foi voluntário, a sua família é da Baixada Santista. Né? Eu lembro bem disso, eu era criança, mas eu lembro muito bem disso. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia, e uma tragédia que podia ter sido evitada. Exatamente. Então, era uma ocupação desordenada, a população de baixa renda ocupando ali áreas da Baixada. Muita gente que trabalhava no porto, né? Morava ali, trabalhava no porto em Santos.
Ali, a manchete da época. Na maior tragédia de todos os tempos, chamas consumiram metade da Vila Socó. A refinaria agiu tarde demais. As pessoas também trabalhavam em palafitas. Palafitas era uma área de mangue, né? Isso, e as tubulações passavam embaixo dessa área. Tubulações das refinarias. Isso. E Cubatão, uma área industrial, né? Sim. Com refinaria da Petrobras e outras fábricas. E aí uma tragédia terrível. Depois disso, a gente teve a tragédia do Césio 137, em Goiânia. Nós estamos ainda com a manchete aqui, desastre em Maceió, mas estamos repassando para você, relembrando casos aqui acontecidos no Brasil. Esse aqui, o Césio, vocês se lembram, né? Era um material usado em exames de raio-x. A clínica que utilizava esse material jogou fora como se não fosse nada, ficou num terreno, crianças pegaram aquele material e a radiação se espalhou e várias pessoas acabaram sendo, enfim, infectadas, atingidas, contaminadas é a palavra, obrigado, contaminadas pelo Césio 137. Isso foi em Goiânia, né? E aí foi considerado um marco para que o Brasil tratasse melhor, enfim, os dejetos, né, os restos desse tipo de material contaminado. Depois a gente teve a radioatividade em Goiânia. Então, manchetes ainda da época das notícias em papel, né? Jornal em papel na imprensa da época em Goiânia. Bom, depois a gente teve casos mais recentes em Minas Gerais, né? Minas Gerais é o estado onde há mais mineração no Brasil, isso desde a época colonial, né? E aí a gente teve dois casos em sequência, Brumadinho e Mariana. Olha essa imagem, que é o momento do rompimento da barragem de Brumadinho e depois o que restou na área. Eu cobri essa tragédia aí para a televisão, um negócio assim, inacreditável, a quantidade de lama, né? E depois seguiu pelo rio, e isso teve consequências numa área muito grande, acabou não sendo só na área ali de Minas Gerais, porque caiu no rio e isso se espalhou por quilômetros e quilômetros e quilômetros em Minas Gerais, chegando até o Espírito Santo. É isso. Então são tragédias recentes ambientais no Brasil e agora nós temos a tragédia de Maceió. Aliás, era bom mudar, né? Não é a tragédia de Maceió, é a tragédia da Braskem. É a tragédia da Braskem. Dar os nomes certos, né? Verdade. Vamos dar o nome certo, até porque a imprensa tradicional no Brasil, e esse é um tema também, a gente está trazendo aqui a informação de que nesse fim de semana, né, relembrando as imagens, ruiu a mina número 18, e a cobertura da imprensa ao longo dos anos é praticamente inexistente. Esse fim de semana, ontem, publicado um levantamento mostrando como é que a Folha de São Paulo, por exemplo, principal jornal do país, cobriu o nome, a questão Braskem, ao longo dos anos. Olha isso aqui, que interessante esse gráfico, gente, de 2018 até 2023. Em azul, você tem a cobertura sobre Braskem no caderno de mercado, ou seja, nada a ver com Maceió, por isso que está aqui ó, a legenda, mercado sem Maceió, ou seja, é cobrir a Braskem, uma empresa que tem ações, se está subindo, se está descendo, se é bom investir na Braskem, se não é bom investir na Braskem. Olha, ao longo dos anos, é isso que interessou na cobertura da Folha de São Paulo. E a tragédia já estava anunciada desde 2018. Então, o principal jornal do Brasil, ao longo dos anos, ele foi perdendo peso, né? Porque os jornais de papel vão perdendo peso. Ainda assim, é uma referência na internet, né? A reprodução das notícias da Folha. Mas olha só, em vermelho é a cobertura da Braskem relacionada com Maceió. Então a gente percebe que são assim pintinhas de vermelho, muito assim, uma depois aparece outra, 2, 3 anos depois, e aí só realmente na hora aqui dessas últimas semanas é que explode a cobertura. Na verdade, nos primeiros 6 dias de dezembro é que a cobertura se faz de maneira mais forte. É como se não existisse tudo isso. E a gente estava fazendo, eu cheguei aqui no ICL e a Heloísa Vilela tinha acabado de voltar lá de Maceió, trazendo informações e mostrando que a situação era gravíssima. Só que para a imprensa tradicional brasileira não existia. A gente já falou disso aqui. Não existia porque a Braskem é uma grande anunciante, tanto dos jornais quanto das televisões. E aí o ombudsman da Folha, esse fim de semana, até escreveu sobre isso. Você tem a cratera da mina 18 que rompeu, mas você tem o que o ombudsman chamou de o buraco noticioso da Braskem. Em 5 anos, a Folha falou mais da empresa do que da tragédia. Falou da empresa assim, é legal investir na Braskem, põe o seu dinheiro lá. Aliás, ela era uma empresa considerada uma empresa de responsabilidade ambiental, ela investiu nessa imagem. A gente trouxe aqui já.
publicidade da Braskem no Big Brother Brasil e em outros programas da Globo. E aí tem a conclusão, se a gente puder voltar naquela tela anterior, daquele gráfico, o site que fez o levantamento, é mais uma para trás, desculpa aqui ao nosso querido Léo que faz aqui isso. Lagom Data, que é quem fez esse levantamento que eu coloquei agora aqui, né? Ele faz uma conclusão dos números, ele traz uma conclusão. O desastre que está afundando Maceió não começou na última semana, e sim em 2018. No entanto, a imprensa nacional tocava no assunto apenas uma ou duas vezes por ano em textos que citavam a Braskem. Aí ele faz aqui o levantamento. Diga, William. Só para ter uma ideia, o número de vezes em que Braskem e Maceió aparecem conjuntamente em matéria da Folha de São Paulo é proporcional ao número de textos sobre a farofa da DK. Porque na semana passada eu ensinei o Rodrigo aqui, eduquei o Rodrigo sobre a internet, sobre o que é a farofa da DK, agora o Rodrigo sabe o que é a farofa da DK, sabe o que é a farofa da DK. Na Folha de São Paulo, certamente os leitores da Folha sabem mais sobre a farofa da DK do que sobre essa tragédia em Maceió, porque o número de matérias que citam farofa da DK é proporcional ao número de matérias que citam o desastre. O desastre da Braskem. E é justamente o que traz também o Ombudsman. Os números podem ser cruéis, né? Quem fez esse levantamento, né, tá cutucando a Folha, notando que a farofa da GQ aparece em uma quantidade de notícias proporcional ao número de vezes que Braskem e Maceió são citados, né? Então é justamente isso que o William estava lembrando aqui. Não é nenhum exagero, né? É realmente o que mostra o levantamento. Que tipo de jornalismo é esse? Quem é que edita a Folha de São Paulo hoje? A Folha é editada por um sujeito chamado Luiz Frias, o dono da Folha. Ele é dono da Folha, dono do UOL e, principalmente, dono daquelas maquininhas amarelas que você usa quando você vai pagar, sei lá, um café na padaria. Sabe aquela maquininha? Acho que é a moderninha, né? Que chama, bom, enfim. Que é concorrente das máquinas mais antigas do Visa. O Luiz Frias é da família Frias, obviamente. Ele era um dos herdeiros. E ele nunca se interessou por notícia. O negócio dele era grana. O irmão, Otávio Frias Filho, que era o herdeiro que tocava o jornal. O Otávio Frias Filho morreu e o jornal ficou para o banqueiro, para o irmão que mexe com o mercado financeiro, que é o Luiz Frias. Então ele está mais preocupado em dizer se a Braskem é um bom investimento, se não é um bom investimento. Está mais preocupado em fazer graça sobre a farofa da GK do que em falar dessa tragédia, que é uma tragédia ambiental e uma tragédia empresarial, do tipo de capitalismo que é praticado no Brasil. Olha, vamos falar a verdade, é praticado no mundo inteiro, né? Porque esse tipo de desastre a gente vê em várias partes do mundo. Não vamos ficar com aquele complexo de vira-lata, porque o Brasil acontece nos Estados Unidos, né? O tipo de extração de petróleo que é feito nos Estados Unidos, explodindo o subsolo hoje lá nos Estados Unidos, é uma tragédia também. É o capitalismo que vai predando, destruindo tudo. Só que aqui isso é ainda mais forte, né? Talvez pela desigualdade histórica no Brasil, pela falta de punição para quem é responsável por fatos como esse aqui. Bom, nós vamos continuar acompanhando as consequências, preocupados em saber, enfim, se essa cratera pode aumentar, se isso pode ter consequências ainda mais danosas do ponto de vista ambiental. Por quê? Uma das consequências é aumentar a salinidade da lagoa, Vivi. A lagoa é uma água que é meio salgada, meio doce, né? Se a mina que está embaixo afunda, uma parte daquele material que estava ali embaixo foi para a água, contaminou. Será que os peixes vão sobreviver? Tem centenas de famílias que vivem da pesca na Lagoa do Mundaú, lá em Maceió. Então, isso é um dos pontos que tem que ser acompanhado. Nós vamos seguir acompanhando isso e também o destino das famílias, 55 mil pessoas que foram retiradas aqui desta área. A gente já mostrou o mapa, é uma área gigantesca, por isso, o maior desastre ambiental urbano na história brasileira, que nós vamos seguir acompanhando. Fala, Vivi. Depois do rompimento, o prefeito de Maceió, que é aliado de Arthur Lira, vocês sabem, ele pediu uma reunião de emergência com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que é aliado de Renan Calheiros. Vamos acompanhar também para ver o que vai acontecer. E eu aconselho vocês também que depois leiam a matéria de destaque no nosso site de hoje, que é da Heloísa Vilela, que fala justamente também sobre as movimentações do Renan Calheiros para tentar dar andamento na CPI da Braskem. E a gente vai seguir acompanhando.